Pois é. Pois é. Melhor, pior que ele, só a Itália. Nossa. Só a Itália. Bom, enfim. Meu amigo Charles, vamos falar de um assunto sério agora. Fair play financeiro. É o seguinte, fair play financeiro. Eu vou colocar aqui. Peraí. Aqui. Um assunto muito sério. É o seguinte, assunto trazido pela jornalista Tatiana Furtado, do jornal o Globo, onde ela diz o seguinte, ela claramente faz um texto criticando as holdings, né? Criticando as holdings, criticando os grupos onde os times estão inseridos e Uhum. tal, igual o Manchester City, também a do John Textor, que é a Eagles, né, que é aquela águia, Uhum. né, Palace, Sim. enfim, e também criticando o Brasil por uma falta de uma ação maior sobre o fair play financeiro, né? Porque é o seguinte, Aí. segundo ela fez um texto completo, relato, mostra aí também os times, daqui a pouco a gente vai mostrar todos os times que estão inseridos nessas holds aí que tem, que tem por aí. E assim, não se tem uma legislação específica. Eu fico impressionado o seguinte, que o ser humano é capaz de inventar coisas para burlar a regra, para burlar a lei, né? Hum. Assim, do nada, para fazer coisas para si mesmo e não para o bem geral, né? O Sim. bem geral não dá certo. Por exemplo, no caso aqui, ela está criticando muito essa. Tem aqui o foto do Thiago Almada, novo contratado no Botafogo, para jogar no Botafogo, e que já vai para o Lyon ano que vem. Ela está Ah, criticando essa espécie de elevação, né? sim. Se fosse uma subida de cargo da, É, da empresa. é uma parada. Sobre o Thiago Almada aí, é uma coisa muito surreal, né? O pessoal falando assim que já tá no, meio que no contrato dele que a transferência dele vai ser em janeiro, né? Assim, né? E você ir para pensar assim, que tipo assim, o, o Estevão vai ficar, tem mais praticamente um ano aqui, vai ficar mais tempo do que ele. Aqui, mesmo ele tendo sido vendido praticamente depois de começar a jogar no profissional, assim, né? E de ser, sabe, né? Aquela coisa, né? De tipo assim, você vê um clube desse, tipo assim, contrata, beleza. É, contratamos 25 milhões de dólares. O cara vai ficar 6 meses no clube. Quando ele estiver começando a se adaptar no Botafogo, ele vai pro Lyon. Justamente. Assim, E pode ir na hora que o texto quiser. Pode ser janeiro, mas às vezes chega lá em janeiro, não, quero para julho. Então espera mais um pouquinho o Botafogo, vai para julho. Assim como foi com o Luiz, assim, Luiz Henrique agora, né? o, Ele iria assim, agora eu para o sei que ano. o pessoal fala que no contrato do Luiz Henrique tinha a janela de meio do ano agora e a janela de final do ano. Para ir, já Sim, tinha estabelecido no contrato que ele poderia ir nessa, ou se não fosse nessa, ele meio que obrigatoriamente iria na próxima, né? isso. Assim, mas Assim, é tem que ser porque estipulado aquela nisso. questão, tem também a questão que esses jogadores eles estão sendo, como tem no texto, né? Assim, eles usam essa estratégia para atrair eles. Porque, tipo, eles não estão indo para o Botafogo, por exemplo. Eles estão Sim, indo para o Lyon. Só que eles vão passar um tempo no Botafogo. Assim, eles já têm a promessa que eles vão estar para lá. é como se fosse fazer um estágio, né? Sim. Fazer um estágio, por exemplo, faz um estágio 6 meses aqui no Botafogo, aí você vai pro Lyon depois. Ou então, no caso aí, teve o texto fala do time belga, né? Da Holding, Uhum. que também é usado para abastecer o Lyon. Sim. E também abastecer o Crystal Palace, dependendo da. Só que o Crystal Palace já é mais restrito, né? É, por causa da Enfim, Premier League. exato. E aí também fala do Grupo City. O Grupo City faz a mesma coisa,
como fez com o Savinho agora, do Girona, vai para o Manchester City. E aí tem uma coisa, lá não pode 2 times do mesmo grupo jogar uma Liga Europeia, né? Então Uhum. o que acontece? Os caras do nada repassa o grupo, repassa o time para outro grupo, para outra pessoa, para esse time jogar, e aí depois volta, depois não vai para a Champions League, aí volta para o Grupo City. Uhum. Assim, e é um absurdo que a FIFA não tenha, e é um absurdo que a gente debata pouco isso, né? Debata É, pouco isso também. E que a FIFA não tem uma regra para isso. Porque e a regra é muito falha, que eles burlam toda hora. sim, porque não, porque esse assim, eles estão usando muito, mas muito claramente, mesmo descaradamente, essas holdings para esses grupos assim de times para burlar os fair play financeiro, tudo que é coisa que tem. Assim, eles não estão nem disfarçando, assim, de tipo assim, que é muito provavelmente quando a gente vê daqui a pouco, ou no começo, ou no meio do ano que vem. Sim, no começo do ano que vem o Luiz Henrique com certeza vai, né? É tipo assim, a gente vai ver lá o Botafogo, por exemplo, emprestando ele pro Lyon. Aí que são as Tipo, holdings que tem no mundo, né? Tem aqui o Grupo City, né? Com vários times, inclusive o Bahia. O Red Bull, com o Red Bull Bragantino e mais 3 times. O mais famoso é o Leipzig, né? Vai ter um Salzburg uhum, também. Aqui o grupo do Don Textor, o grupo Eagles, Eagles Football Holdings, com Lyon, Botafogo, Crystal Palace e o Molenbeek, né, da Bélgica. Tem o Qatar Invest, que é o PSG e o Braga, de Portugal. O Tony Bloom, também do Brighton e do Union Saint-Gilloise. Tem o grupo Redbirds, do Mila, Toulouse, Málaga. E o V-Sports do Aston Villa e do Vitória de Guimarães. Assim, isso aqui pegou só os times mais conhecidos, né, mas tem muito sim, mais. sim, São tem muitos. muito mais e a tendência é crescer ainda mais. Inclusive, aqui tem um gráfico que em 2023 são 301 times aderiram a esse tipo de sistema no mundo inteiro. Eram 40 em 2012. Você vê como é que é, Hum, como é, que é o acréscimo, né? Acrescentou 261 times no mundo inteiro e vai acrescentar mais ainda. vai. Tem a É, 777, né? A 777 ia entrar aqui, mas como ela perdeu todos os times do mundo, então ela não entrou na história. sim. Oh, não, e é aquela coisa assim, que a tendência é realmente aumentar ainda mais quando não houver nenhuma regra em si da FIFA sobre isso, que a FIFA não entre no meio. Que a tendência é eles irem encontrando brechas atrás de brechas, Sim. assim, né, para esses grupos, para que esses grupos tenham mais e mais vantagens sobre os outros, né, sobre os outros times, assim, então, e é claro, né, quanto mais brechas, quanto mais vantagens eles tiverem, mais eles vão querer expandir os seus grupos e mais bilionários vão querer fazer os seus grupos também, assim, né, para tentar ganhar dinheiro nisso, né, assim, ou simplesmente é aquela coisa, né, querer dominar, assim, né, mas sempre a longo prazo para ganhar dinheiro, assim, né? E, pô, é aquela coisa assim que isso aí é algo claramente é algo que a longo prazo, se nada for feito, vai ser danoso ao esporte, né? Ao esporte em si, Totalmente. assim, né? Que porque é isso, né? Que esses grupos eles vão praticamente eles vão matar asfixiando os outros, né? Quem não entrar no balaio deles vai acabar, se não tiver um lastro muito grande atrás, vai acabar morrendo. E aqui, Assim, só para né? explicar para o pessoal, MCO é uma sigla em inglês,
chamada múltiplos clubes de holds. Múltiplos clubes dentro de uma hold, né? Enfim, é isso. Tem até um nome aqui, deixa eu só pegar. O nome tá em inglês, mas eu sinceramente eu não consegui decorar o nome dessa MCO. Multi-Clubs Ownerships Groups. São grupos de múltiplos clubes, né? Enfim, é isso. Proprietários, né? E aqui tem um gráfico bem interessante que eu estava até mostrando aí, que são os clubes que são dessas holds por confederação. A UEFA tem 174 clubes. É claro, tem uns 55 países, né, associados à UEFA, tem mais times realmente. A CONCACAF tem Porque, 38 times. Na Ásia, são 20 times, na Conmebol 14. A grande maioria aqui no Brasil, né, mas tem lá o Montevideo City Torque, Bolívar, né, e também na África 8 times. E aí temos aqui o número de jogadores que esses clubes têm, né, somados. Só na UEFA são 8.244 jogadores nessa rotação de clubes aí das holds, né? Na CONCACAF 1.800 e assim por diante, um total de 13.176 jogadores até o momento. Enfim, é isso. Eu acho que é um debate que a gente precisa ter, por isso que eu trouxe aqui. Ainda mais que nessa edição do Campeonato Brasileiro, 2 times dessas holds estão disputando título brasileirão. Né? Apesar de que eu acho que o Bahia não vai sustentar essa disputa até o final, mas assim, era preciso que a gente trouxesse à tona esse debate aqui. E eu acho que aqui no Brasil, vamos falar aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil tinha que ter uma lei mais rigorosa com relação ao fair play financeiro, até porque os caras, igual a SAF do Ronaldo, por exemplo, que não está aí na hold, mas, né, nesses exemplos de hold, mas, por exemplo, o cara compra e vende a hora que quiser. E a história sim, do clube fica. Tem isso, então. O clube de futebol não é uma empresa que você pode fazer o que você bem entender, né? Envolve sentimento, envolve muita coisa. E eu acho que é aquilo que você estava falando, nós estávamos falando do Dorival, mas assim, o Dorival como pessoa, né? Agora, as empresas tratam o futebol de uma maneira muito fria, assim, sim, sim. muito fria. E talvez tivesse que tratar com um pouco mais de paixão, como o Texas faz com o Botafogo e não faz com o Lyon, nem com o Crystal Palace, nem com outro time lá, Montebello, sei lá, no time da Bélgica. Enfim, não sei, eu não sei o que dizer, eu só sei que tem que ter uma avaliação mais rigorosa sobre isso aí. Que realmente tem que ter, mas assim, por enquanto, Movendo a vida. não tem nada no horizonte. E é aquela coisa, quanto mais tempo demorar para se fazer alguma coisa, mais times vão fazer parte de alguma holding dessas e mais força política eles vão ganhar aqui dentro. Assim, né? E o que vai impedir de se fazer qualquer coisa com eles, né? Claro, né? E aí, no meio disso aí, cara, dessa passagem de 6 meses aqui no Brasil, o Botafogo pode ganhar um Campeonato Brasileiro, pode ganhar uma Libertadores. E aí, no outro ano, o time é completamente diferente. Aham. O, e o Botafogo tem uma questão lá que no contrato de venda deles, no contrato de venda do Botafogo pro John Textor, tá lá uma cláusula meio que de desempenho lá, né? Que nos primeiros 10 anos o Botafogo não pode ser rebaixado, claro, né? E o Botafogo tem que ser campeão de algum campeonato importante, né? Dentro desse tempo. Se não for, a associação tem a opção de comprar o Botafogo de volta por R$ 1. Oi? Sim, sim. Ah, Tá, então, O Textor assinou esse contrato. então vamos torcer pro Botafogo não ganhar nada. E aí a gente entra no clube associação, paga R$ 1 lá e tá tudo certo. Aí o clube é nosso.
Ah, Deus, cada vez me surpreende esse tipo de contrato, assim, mas, enfim. Ah, mas é aquilo lá, né, que eles encontraram, né? Eles encontraram um jeito que obrigaria quem comprasse, quem fosse que comprar o clube, manteria o clube competitivo, pelo menos até ganhar algum título importante, assim, né? Eu acho que, bom, pelo menos o Texas tá mantendo a palavra, né? Porque tá aí nas oitavas de final da Libertadores, né? Oitavas da Sim. Libertadores, tá aí entre os três primeiros do Campeonato Brasileiro. E é isso. E o Bahia também tá se intrometendo nessa, né? Aos pouquinhos o Bahia Uhum. vai chegando. É uma campanha bem diferente do ano passado. No ano passado teve muito problema lá com o Renato Paiva, né? O treinador que brigou com o elenco, enfim, aí o Rogério entrou no meio da competição, já estava brigando lá embaixo, né? E aí é difícil sair. Uhum. Saiu na última rodada. E esse ano, cara, esse ano tá pra ganhar. Ainda mais que o Bahia não tem três competições, né? Todo mundo ali tem três Sim. competições. O Bahia tem duas. Copa do Brasil só. E brasileira, tá? E só. Mas nada. Mas assim, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. E eu espero que mais para frente, claro que não para agora, né? Porque infelizmente então, temos a CBF aí do jeito que a gente tem. Mas que mais para frente a gente tem uma lei mais rigorosa com relação a isso. Porque senão vai ficar entrando, jogando dinheiro e os caras vão ganhando grana assim sem mais nem menos. Né? Hum. Enfim,